Olá, meu amigo e amiga. Estão acontecendo coisas importantes em pleno sabadão, aqui no Brasil e fora do nosso país também, que estão provocando reações diversas. Para aquelas pessoas que habitam aquilo que nós chamamos de universo paralelo da extrema-direita bolsonarista, o momento é de trevas, é de pânico, de lágrimas, de desespero, e até estão antecipando, alguns deles, algo que de fato acontecerá, ou seja, a cadeia. Só que alguns já estão no desespero tão extremado que eles acham que a cadeia será agora, nesse final de semana. Será? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Por outro lado, nós que estamos aqui no mundo concreto, no mundo racional, nós estamos dando gargalhadas das estratégias que essa gente montou, daquilo que eles jogaram por todos os lados, e agora, diante do retrato que nós estamos vendo do desespero dessa gente. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas cenas, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha fazer parte do nosso portal. Participe aqui das nossas atividades, dê sempre o seu joinha, o seu comentário, que é sempre lido, é muito importante aqui no nosso portal. Compartilhe os nossos vídeos e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, decisões estão sendo publicadas nesse sabadão aqui no Brasil. Eu não posso deixar de agradecer vocês, já estava até me esquecendo, pela votação que vocês estão dando ao Portal do José em duas categorias. Numa, nós já estamos classificados porque nós vencemos o ano passado e também no ano anterior, de melhor canal de influência política, ou influenciador político, é o nome que eles dão. E agora eu estou competindo também na categoria jornalista influenciador. E nessa categoria nós estamos em primeiro também. Eu digo nós porque são vocês que estão carregando o Portal do José e fazendo com que aquilo que nós fazemos aqui seja mais reverberado e mais debatido também, né? Então, vamos seguir em frente. O link está sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal. Bom, mais cedo eu mostrei para vocês essa criatura. Gente, como é que essa gente pratica tanto estelionato político, né? Olha a pinta da criatura, de fraque lá fora. Ele se apresenta como um exilado. Foi exilado do Brasil, perseguido, enfim. Podem anotar, criatura, cara de pau, vai voltar para disputar as eleições de 2026. Ele não quer perder jamais a boquinha, como o pai dele jamais quis perder a boquinha e sempre quis colocar todo mundo nas boquinhas também. Colocou a família toda para ser algum tipo de parlamentar, né? E criticando, atacando o presidente da República porque esteve lá fora tomando posições em favor do nosso país. Mas na cabeça deles, eu vou colocar um trechinho que eu não coloquei mais cedo. Vamos lá. Agora, ele encontrou com Putin em um evento que muito contestável, né, para um presidente brasileiro ir, para se dizer o mínimo, e também... É muito contestável um presidente da República do nosso país ir na comemoração do fim da guerra, o 80º ano da derrota do nazismo. Bom, para quem tem essa proximidade com esse tipo de pensamento, é uma coisa que o presidente não deveria ir, né? Atacar o nazismo, né? As ideias do nazismo. Vamos lá. Chega lá e faz uma provocação para o Trump, dá uma declaração falando que o Trump está acabando com o livre comércio internacional. Então, quer dizer, o Trump não precisa de defensores nos Estados Unidos, né? Enquanto ele tiver puxa-sacos, lambedores de botas, ele está tranquilo, né? Não precisa nem gastar energia. Os seus serviçais estão aí para isso mesmo, né? E aí eu até mostrei para vocês, muita gente pediu para repetir, o sanfoneiro macabro dizendo que Bolsonaro tinha acabado com a guerra lá na Ucrânia, né? Vamos lá. Maciço por outros presidentes de problemas mundiais que nós conseguimos resolver, e foi um momento que o presidente chegou lá, levou uma mensagem de paz para o presidente Putin e, graças a Deus, já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra. Se fala em... Gente, é um negócio... eu coloquei isso aí porque muitas pessoas pediram, né? Que não tinham visto, enfim. Para a gente ter sempre rememorar quem é que esteve à frente do nosso país. Vamos lembrar que o ministro de Relações Exteriores do inelegível era apelidado de o ministro de Notre Dame, que era aquele Araújo, que vocês devem se lembrar, né? Que era contra o globalismo, aquelas coisas todas, né? E o que aconteceu nesse sábado? Fechou o caixão em relação à ramagem. Carmen vota e primeira turma do STF tem unanimidade para manter parte da ação contra a ramagem. O que eu falei para vocês quando esse tema surgiu? Que queria ser 5-0. Qual o placar agora? 5-0. Portanto, o ramagem continuará a ser processado nos crimes mais graves contra a democracia e os remanescentes ele
será processado quando ele já não estiver mais na condição de deputado federal. São as situações da estrutura dos poderes da República aqui no nosso país. Mas no restante, todo mundo encalacrado. Essa gente comemorou, mostrei para vocês, enfim. Foi isso que aconteceu. Leia os votos do STF que enterraram manobra pró-Ramagem e Bolsonaro. Portanto, isso não tem como ser revisto, gente. A decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o que a Câmara fez? Ela fez uma comunicação, olha, que nós decidimos aqui que o processo contra o Ramagem, contra a Orcrim toda de Bolsonaro, não pode seguir em frente não, tá? Só que quem decide isso não é o Legislativo, é o Judiciário. Quem decide quando tem um conflito, gente, que tem uma ação, não é a parte A ou a parte B, é o juiz. Então, enfim, estão chovendo numa olhada aí e se deram muito mal. E é o seguinte, trevas para as criaturas continua. Esse aqui que está ainda em depressão, eu não sei se é uma figura muito cara de pau, se consegue ter algum tipo de sentimento, né? Eu acho que o psicopata, de fato, ele tenta jogar que está tendo algum sentimento, mas é só para a torcida ver. E veio com essa aqui. Absurdo total. Moraes manda prender Carla Zambelli sem provas. E o ChatGPT detona a decisão. Puxa vida, então não precisamos mais do Supremo Tribunal Federal, é o ChatGPT. Então, a cabeça dessa gente está por esse campo aí, né? Mas ele está afirmando que Moraes mandou prender Carla Zambelli. Só que isso não aconteceu. O ministro apenas decidiu. Só quando a sentença transitar em julgado com o voto dos outros ministros é que será expedido ali o mandado de prisão contra a senhora Carla Zambelli. Mas ela ainda tem imunidade. Ela, para ser presa, vai ter que passar por uma votação no Congresso Nacional. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas, enfim, ela vai ficar com essa espada na cabeça dela, né? Não é muito legal dormir com isso, não. A criatura aqui, ele veio com essa aqui, ó. Vou pegar um trechinho aqui, vamos lá. Tá? 5 anos de prisão por porte de arma ilegal, sendo que ela tem porte de arma. Então, é uma aberração gigantesca. Agora, eles querem dar 10 anos para Carla Zambelli. Somando... ela vai pegar os 10 anos. Vai ser muito difícil aí. O que a criatura fez? Olha que a inteligência do bolsonarismo. Fizeram com o Daniel Silveira. Aí o que eu pensei? O que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu peguei a decisão do Alexandre de Moraes, 100 e tantas páginas, tá? E joguei no ChatGPT. Aqui pra mim, essa aqui é a Carla Zambelli hoje, com os ministros do STF. Eu peguei a decisão, joguei no ChatGPT e pedi isso aqui, ó. Leia toda a decisão, resuma e aponte se há inconformidades jurídicas. No primeiro momento... Então é o seguinte, é difícil saber o que é pior, né? Se é inteligência artificial ou se é a burrice do senhor Gustavo Gayer, a burrice natural, a jeguice natural. Se ele juntar todo mundo ali desse universo jegal, vamos dizer assim, o Dallagnol, o Silas Malafaia, o outro senhor lá que está sempre... até me fugiu o nome dele agora, né? Fugiu, deixa para lá. Tá, como nosso papo aqui não é editado, me fugiu legal o nome dele aqui. Mas, enfim, agora pedindo aqui para o ChatGPT dar alguma posição, né, que encontraria o Supremo Tribunal Federal, mas qual o peso disso? Nenhum, né? Bom, e aí, para quem não se lembra por que a Carla Zambelli entrou pelo cano, ela estava achando que estava acima da lei, porque num período eleitoral ninguém pode andar armado, gente, e ela estava andando armada no período eleitoral. E esse foi o principal fato dela. Apesar dela ter porte de armas, o porte de armas no período eleitoral, perto das sessões eleitorais, sobretudo, não pode ser praticado. Sobretudo, ela expor isso e sair atacando, atirando, ou correndo atrás de uma pessoa com a arma na mão, né? Sobre essa questão, na época, ela estava empoderada, né? O Bolsonaro ainda era presidente, eles estavam achando que iam dar o golpe, que iam permanecer no poder, então tirou a maior onda, disse isso aqui é a criatura. Me defender, a gente está em que país? Mas essa lei, então, do TSE, para a senhora não é lei? Não é lei, não. Não é uma lei, então, deixa eu dizer, tudo bem. Eu sou legislador. Então, não teve nenhuma resolução. A resolução é ilegal. E ordens ilegais não se cumprem. Então, conscientemente, a senhora estava ignorando essa resolução, é isso? Conscientemente estava ignorando a resolução e continuarei ignorando a resolução do senhor Alexandre de Moraes, porque ele não é legislador. Ele é simplesmente o presidente do TSE e um membro do... Ele é simples, o juiz é simplesmente o juiz, né? Do STF. Ele não pode, em nenhum momento, fazer uma lei, isso é ativismo judicial. Ai, meu Deus do céu. Aí é o seguinte, vai ficar...
assim que as coisas andarem, ela vai terminar na cadeia, né? Não vai ficar a vida toda serelepe para um lado e para o outro. Bom, mas isso é um problema que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Ainda depende de algumas questões para serem ultrapassadas aí. Mas o Gustavo Gaia, ao invés de pedir inteligência artificial para dar algum palpite, poderia ter pedido para o Marcos Duval, que apareceu, gente, com uma publicação incrível. Ele é uma pessoa com o QI do Leonardo da Vinci. Olha só, a criatura está com alguns problemas, hein, gente? Vamos pegar aqui a publicação dele aqui falando do seu próprio QI. Ele teria recebido uma mensagem de uma empresa do Vale do Silício querendo contratá-lo para desenvolver coisas estratosféricas. Acompanhe. Divisão de Inteligência Cognitiva e Estratégica. Data, abril de 2025. Visão geral do QI de alto alcance e desempenho cognitivo. Falei, QI? O que tem a ver QI com isso? Aí eu fui lendo. Avaliação de consciente de inteligência, QI, elevado. O senador Marcos Duval demonstrou, por meio de evidências verificadas e avaliações cognitivas documentadas, um consciente de inteligência, QI, consistentemente estimado. Um consciente de inteligência, acho que o senhor quis dizer consciente, né? Na faixa de 145 a 150. Aí eu falei, bom, o que deve ser isso? Essa classificação o coloca firmemente na categoria de inteligência altamente talentoso e muito superior. Eu falei assim, eu? Não, mandaram a carta errada. Não. Concordo com o senhor. Mas enfim, que depois aí eu respondi o e-mail, aí veio, depois eu conto para vocês. Gente, sensacional. Os testes de QI, eles fizeram o teste de QI com um aplicativo que eu estava desenvolvendo e como foi a minha vida profissional. Então tá aí, senhor Marcos Duval, depois no longo do vídeo ele vai dizendo, olha, meu QI é igual ao do Leonardo da Vinci, né? Então para ele a gente só pode dizer o quê, né? Reproduzir aquela risada que eu mostrei para vocês mais cedo, né? Vamos lá, meu amigo. Senhor Marcos Duval, o QI do Leonardo da Vinci tá complicado, né? O STF tem 4 votos para condenar Zambelli por invasão ao sistema do CNJ. Então, a situação dela está se sacramentando. Falta só o voto do Fux. A partir daí nós vamos ver o que vai acontecer lá no Congresso Nacional. E o problema para essas criaturas continua, né? Na primeira reunião com todos os cardeais, Papa Leão XIV fala do legado precioso de Francisco. Gente, eles estão com problema em várias áreas, problemas materiais, problemas dentro dos Estados Unidos, e agora estão com esse problema também de natureza espiritual, porque daqui a pouco eles vão começar a bater no Papa Leão XIV. Aliás, já começaram a bater, né? Então é mais um incômodo para essa gente aí. Tudo que é ação, tudo que é positivo, tudo que é humanismo para essa gente é complicado. E aí, olha só a contradição desse sabadão. Trump quer aumento de impostos para milionários que ganham acima de 2,5 milhões de dólares. A proposta do presidente prevê a criação de uma nova faixa de imposto de 39,6% para indivíduos que ganham pelo menos esse valor ou casais com renda superior a 5 milhões de dólares. Daqui a pouco a direita vai dizer que o Trump é comunista. Gente, veja a taxação, a tributação que as pessoas que ganham 2,5 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos já estão recebendo, de 36% a quase 37%. E o Trump quer subir isso para 39%. Então, como é que a direita sai dessa, hein? Eles defendem uma coisa e o Trump, o guru deles, faz outra completamente diferente. Aliás, aqui no Brasil está se propondo fazer uma taxação de 10% para quem ganha também a fortuna anual. E tem gente pulando por todos os lados. Pô, vamos replicar o modelo dos Estados Unidos? Que tal? Vocês gostam tanto dos Estados Unidos? Vamos aplicar o modelo tributário lá do Trump. Nessa aí a gente chega ao Trump. Tamo junto, hein? Será que colaria? Bom.
E o presidente da República, comentei com vocês que ele criticou o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, foi muito bacana, muito interessante, e Lula está tendo a postura de um representante independente, que deve ser a postura de qualquer presidente do nosso país, respeitando o nosso povo, a nossa soberania, a nossa autodeterminação, não funcionando como satélite de nenhum outro país. Foi isso que Lula mostrou hoje, criticando duramente o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Lula recebeu muitos torpedos aí da grande mídia aqui no nosso país, né, como mostrei para vocês, e o próprio Estado de São Paulo, fez essa matéria aqui, esse editorial, Lula em Moscou, o dia da infâmia. E aí, na sequência, o próprio Estado de São Paulo vem com essa aqui, ó. Lula atende Zelensky e pede a Putin para estender cessar-fogo de 3 para 30 dias. Porque o Putin, em função dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, das comemorações, das celebrações na Rússia, ele praticou junto com a Ucrânia ali uma trégua de 3 dias. E o Zelensky, através da embaixada brasileira lá na Ucrânia, pediu para que Lula intercedesse também junto a Putin para elastecer esse cessar-fogo por 30 dias. Vamos ver o que vai acontecer. O Lula certamente fez esse encaminhamento. Sinal que a ida do presidente da República para lá, pelo menos para o Zelensky, contrariando aí toda o que a mídia OTAN está dizendo, com seus serviçais aqui no Brasil, tem um aspecto prático, um aspecto real, um aspecto concreto, que pode fazer com que, numa trégua de 30 dias, muitas coisas aconteçam. Pelo menos seriam 30 dias sem gente estar se digladiando, gente estar se matando, né? Gente, eu fico por aqui, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque, olha, o mundo cão está em desespero, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!